Se você olhar no mapa mundi, nessa região do Trópico de Capricórnio, na África e na Austrália, você vai ver que tem grandes desertos, o deserto da Namíbia e o deserto central da Austrália. Por que a gente não tem deserto aqui no Planalto Central brasileiro, já que a gente está numa mesma região? Então, isso começou a ser elucidado por uma pesquisa feita pelo Gerhard Mosse e pelo Antônio Nobre, que começou a estudar o papel que a Amazônia tem em gerar o que hoje ficou conhecido como rios voadores. Vamos entender como isso funciona. As árvores são verdadeiras mineradoras de água. Para que a produção de seiva elaborada possa acontecer, para que a fotossíntese possa acontecer, a água está constantemente buscando água nas regiões subterrâneas. E aí, gente, não é só na parte superficial, onde a gente sabe que tem muita água, mas nos aquíferos subterrâneos mesmo da floresta. Ela está constantemente buscando água, fazendo essa água subir por todo o tronco e transpirando por evaporação essa água pelas folhas. Para você ter uma ideia de quanto isso é, uma única árvore de 20 metros, e vocês sabem que 20 metros é quase nada na Amazônia, né? Uma única árvore de 20 metros, ela evapotranspira por dia 1000 litros de água, ou uma caixa d'água de 1000 litros. Se a gente for pensar todas as árvores da Amazônia, quanto que elas evapotranspiram por dia, tem ideia? 20 trilhões de litros de água. Então, as árvores são verdadeiras mineradoras de água. E não só isso, elas produzem substâncias que ajudam a formar as nuvens. Como isso? Elas produzem algumas substâncias que ajudam as moléculas de água que estão ali saindo por transpiração a se condensarem em volta dessas substâncias e assim formarem as nuvens. A região é muito propícia, né? Porque afinal das contas a Amazônia fica na região equatorial do mundo e você tem uma grande evaporação de água nos oceanos, no Oceano Atlântico, lá perto, certo? Temperatura muito quente, água à vontade e a Amazônia praticamente sugando essa água, essa umidade produzida pela evaporação lá no Oceano Atlântico. Isso forma, na verdade, pelos ventos alísios, uma verdadeira corrente de umidade, uma grande quantidade de nuvens que, pelo movimento, vai sendo empurrada em direção aos Andes. Quando chega nos Andes, qual vai ser o caminho dessas nuvens? Elas vão ter que subir, e tem que subir muito, acredita em mim. Só que no momento que elas vão subindo, certo? As nuvens vão se resfriando. E aí, uma parte dessas nuvens desaguam, né? Caem em forma de chuva. E isso favorece muito as nascentes de toda a bacia amazônica. Uma parte dessas nuvens decide tomar um desvio e ao invés de continuar neste caminho de subida pelos Andes, elas vêm em direção ao Planalto Central e ao Sudeste brasileiro e vem chover aqui. Entenderam? Então, esses ventos e essas nuvens, esta água, talvez tenha vindo da Amazônia, certo? E o que acontece nesse momento de crise hídrica, onde na verdade se formou uma grande massa de ar quente em cima de toda a região sudeste? Essa massa acaba impedindo a penetração desses ventos carregados de umidade. Mas não é só isso, infelizmente não é só isso. Nós sabemos que a Amazônia tem sofrido um desmatamento crescente. E o Antônio Nobre, um dos maiores pesquisadores desse assunto, até desconfia que talvez a gente tenha passado do turning point, ou seja, do ponto em que é possível voltar atrás. A floresta tem diminuído e essa diminuição da floresta afeta diretamente a quantidade de chuva que ela é capaz de produzir, certo? Então, quer pensar em solução de crise? Tem que pensar na Amazônia. Tem que pensar no efeito que a Amazônia tem sobre o mundo. Ela não é o pulmão do mundo, ela é a bomba d'água do mundo.